Ok, pronto. Já estamos. Tudo bem, né? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, querido, maravilhoso, tremendo, justo, Deus fiel, verdadeiro, Deus a quem ninguém pode ou consegue enganar. Às vezes a gente pode enganar pessoas, grupos, mas a Deus não. A Deus ninguém engana, porque o nosso Senhor conhece cada um de nós antes, muito antes de nós sermos formados no ventre, no útero das nossas mães. O Senhor nos conhece, a palavra diz, quando nós éramos uma massa disforme. Não tínhamos forma, não tínhamos aparência nenhuma, mas desde aí o Senhor já nos conhecia. E eu quero glorificar e adorar esse Deus nesta manhã, exaltar o Senhor, agradecer o Senhor porque estamos aqui, porque estamos iniciando mais uma semana, porque o Senhor nos permite estarmos aqui, porque o Senhor é bom, nos ajuda, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ensina, nos orienta, nos guia. E a este Senhor e Deus é a quem nós rendemos glórias e aleluias. Bendito é o Senhor. Peço que o Senhor nos aceite como adoradores dele. Que o Senhor não olhe para as nossas nódoas, que o Senhor nos veja limpos, porque ele pode nos limpar. Limpa-nos, Senhor. Deixa-nos completamente higienizados, sem máculas, porque assim nós podemos ser adoradores verdadeiros do Senhor. Esta é a oração que eu faço, que eu apresento a Ti, no santíssimo e poderosíssimo nome daquele que virá buscar a sua igreja e depois voltará para um pequeno julgamento deste mundo. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, amanhã eu vou dar uma relaxada, tá? Amanhã a gente não vai fazer programação, não. Mas eu estarei por aqui, né? Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou aqui. É só mandar aí no Zap, né? No grupo ou no particular, não tem problema, eu estou aqui. Só quero, né? Enfim, quero lembrar a vocês todos que esse trabalho que a gente faz aqui é independente, interdenominacional,
Esse trabalho é feito para chamar pessoas para Jesus Cristo, exaltar e glorificar o nome de Cristo. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Esse trabalho combate seitas, heresias, combate a mentira e os mentirosos. Então eu modestamente digo que esse trabalho é evangelístico, que a gente prega o evangelho. E hoje eu acho que é bem apropriado para esta época do ano, né? Porque, irmãos, irmãs queridas, o que mais tem hoje é mentira, viu? A mentira toma conta. Tomou conta. Né? Porque a mentira no mundo, mas vamos falar do Brasil, que é o país que a gente vive, né? A mentira aqui vem de cima. E há muito tempo, não é coisa de hoje, não, também, hein? Não vai pensar que é coisa de 10, 20 anos atrás. Isso vem há muitos anos, né? E esta festa que acontece nesses dias aqui, chamada de Carnaval, é a festa da mentira. Tudo aquilo é mentira. Tudo aquilo é fantasia. Tudo aquilo é engano. E é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Então aqui a gente combate esse negócio de mentira, de enrolação, de vir aqui e ficar falando, sabe, de coisas que não acrescentam nada. Falar que você tem que andar de terno, se o seu trabalho exige terno, use. Tem pena de você, o calor que você deve passar, né? Isso não quer dizer que a gente vá desrespeitar. Não quer dizer que a gente vai no culto de bermuda, chinelo de dedo, não. Mas a gente não fica debatendo. A gente fala também desse assunto, porque como é mentira, a gente tem que esclarecer para que as pessoas tenham conhecimento. E é o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu quero, para a gente crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Eu não sei se você já observou, claro que já, é óbvio. As pessoas que nos acompanham, eu as reputo como pessoas inteligentes. Eu vejo cada um de vocês como pessoas com uma capacidade de pensar, de raciocinar, de boa para ótima, porque senão não acompanha. Se a pessoa não tiver esta capacidade de boa para ótima, ela não quer saber. Ela entra, fica 2 minutos aí e cai fora. Não tem paciência, não é o que ela gosta de ouvir. Então por que ela vai ficar ouvindo, né? Por que ela vai ficar vendo? Não é o que ela quer. E a gente não faz aqui um programa de televisão, né? O programa de televisão é feito para agradar o telespectador. Aquele que assiste a televisão, telespectador.
A gente não faz isso aqui. Eu estou aqui para agradar a Deus. E hoje eu quero falar sobre demônios. A Bíblia fala. Por que eu não vou falar? É claro que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre demônios. Não traz. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre as forças das trevas. Não traz. A Bíblia, obviamente, não é para falar de demônios. A Bíblia é para falar de Jesus. Não de demônios, mas ela fala também de demônios porque eles existem. Então ela fala, ela orienta, ela diz, olha, demônio existe. Alertando, óbvio. E a gente também, o nosso culto é a Deus, é para Deus. Mas como a Bíblia fala de demônios, eu não posso simplesmente ignorar, nosso culto a Deus. A Bíblia também é para Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas também fala de demônios. Então existem 5 coisas, queridíssimos e queridíssimas, que são muito importantes sobre demônios. E você precisa saber. Você precisa saber. Primeira coisa que você precisa saber das 5. Demônios. Você sabe que são demônios? Demônios são espíritos malignos. Demônios são anjos caídos. Demônios são espíritos seguidores de Satanás. Isso são demônios. E eu quero dizer para vocês que eles existem. Demônio não é apenas uma metáfora na Bíblia para explicar coisas, fenômenos naturais. Não. Demônios são seres espirituais, aliados, seguidores do diabo, que se rebelaram contra Deus. O primeiro que a gente tem informação bíblica, foi Lúcifer, um anjo, um ser espiritual. Ele se rebelou contra Deus e ele arrastou com ele uma grande multidão de outros seres espirituais. E aqueles que resolveram seguir a Lúcifer se tornaram inimigos de Deus. E por via de consequência, eles se tornaram inimigos de todos que amam a Deus. Tudo que eu falar, além disso aqui que eu acabei de falar, quem quiser falar, pode falar, o problema é de cada um, eu não posso proibir ninguém. Mas tudo que eu quiser falar, além disso, eu vou estar falando coisas da minha cabeça. Vou estar falando coisas carnais. É isso que você crescer na graça e no conhecimento passa também por você entender, discernir aquilo que a pessoa está falando, que é
espiritual, e aquilo que a pessoa está falando que é carnal. E aquilo que a pessoa está falando que é espiritual, demoníaca. Palavra do demônio. Está enrolando, está mentindo para você. Então, crescer na graça é você entender isso, saber, opa, está falando coisa aí que nem tudo que não é da parte de Deus é demoníaco. Pode ser da pessoa mesmo. Às vezes a pessoa tem, sabe, ela quer, e ela fala coisas dela. Não é verdade, é mentira. Então, por via de consequência também, se é mentira, é demoníaco, né? Mas não é uma coisa que o diabo está falando, é demoníaco porque é mentira. Então, para você confirmar ou desmentir tudo isso que eu acabei de falar, você lê Efésios, capítulo 6, versículo 2. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra seres humanos. É contra os poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu falei que está escrito aqui, explicando. Eu dei uma explicação minha, com as minhas palavras, do que está escrito aqui. Então, primeira coisa que você tem que saber, demônio existe. Existe. Você concorde, você discorde. Ai, eu não gosto de falar desse assunto. Eu conheço algumas pessoas que falam, eu tenho medo, não vem me falar de diabo, de capeta, de demônio. Não posso fazer nada. Mas que eles existem, existem. Segunda coisa, eles são perigosos. São perigosos. O diabo é tão safardanas que ele lança informações. E o ser humano é tão bobão, tem hora que sai divulgando as coisas do diabo, né? Uma coisa que o diabo quer que você acredite, que as pessoas acreditem, é que ele não atua mais. Que ele está de boa, sabe? Que ele não tem poder. Ele quer que você acredite isso. E eu quero dizer para você, irmão, irmã, que ele existe, ele age e ele tem poder até hoje. Não mudou. A Bíblia diz que o mundo continua debaixo do poder do diabo. Não mudou isso. Por que não mudou? Mas não vai mudar? Vai, mas ainda não mudou, porque o mundo continua no pecado. Jesus reina no coração de pouquíssimas pessoas. E atenção nisso. Aonde não brilha, isso é frase que eu crio aqui na minha cabeça para tentar ajudar as pessoas a entenderem, tá? Aonde não brilha a luz da glória de Deus, brilha a escuridão das trevas. Se você tem este entendimento, você começa a ver, peraí, como é que eu vou expulsar um demônio? E vou dar uns berros, vou dar uns...
Aonde não brilha a luz da glória de Deus, brilha a escuridão das trevas. Então, como é que eu faço para brilhar a luz da glória de Deus? É gritando, é dizendo que... Evangelho, a Bíblia faz brilhar a luz da glória de Deus na mente corrompida do homem. Onde Jesus não reina, reina o diabo. Não, ele não é uma pessoa do diabo. Jesus reina nessa vida? Não, ele ainda, então reina o diabo. É assim. Com o nosso Senhor não tem meio termo. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, mas precisa ser repetido vez por outra. Jesus é radical. Eu que fui chamado de tanto... Não, tá louco, aquele pastor lá é muito radical. Não sou radical, radical é Jesus. Quisera eu ser radical, como Jesus o é. Porque aí eu não pecaria mais também. Aonde brilha a luz da glória de Deus, brilha Jesus, é óbvio. Aonde não, a escuridão das trevas, não tem meia luz, não tem nada disso. Então a gente precisa entender que demônio existe e são perigosos. 1 João capítulo 5, versículo 19. O que está escrito em 1 João 5,19, eu expliquei aqui agora. Sem fugir do texto e contexto, eu expliquei com as minhas palavras. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Acabei de explicar isso agora. Com as minhas palavras, claro. Terceira coisa que você tem que saber: os demônios são mentirosos. Por que que a Bíblia diz para a gente não mentir? Não minta. Não minta. Porque mentira é um negócio do diabo. A Bíblia diz, não é? Que o diabo é o pai da mentira. Quer dizer, é aquele que deu vida à mentira. Então, você não pode se surpreender, né, quando eu digo aqui que os demônios são mentirosos. Demônio é mentiroso profissional, né? Outro dia eu mexo na internet assim, não fico aqui debruçado, mas eu mexo. Eu dou umas sapiadas assim, né? E eu estava mexendo aqui, eu vi lá, o diabo revelou. Eu falei, meu Deus do céu, mas essa gente acredita na revelação do diabo. Eu falei, eu não vou nem ver esse vídeo aí, porque eu não vou perder meu tempo. Isso é perder tempo. E tinha lá 117 mil visualizações. As pessoas ficaram curiosas. O que o diabo revelou? Ele é um baita do mentiroso. Todas as revelações que ele fez, ele mentiu. Mesmo que ele tenha falado de Jesus, ele mentiu. Porque ele falou daquilo que ele não segue, não acredita, não pensa. O diabo e os demônios, que o assunto hoje aqui é demônio, né? Eles fazem tudo. Você sabe que eles são seres, usando o nosso tempo aqui da Terra, né? Eles são mais velhos que a Terra. Você vê o grau de conhecimento que eles têm. E eles fazem de tudo para enganar as pessoas, fazerem as pessoas seguirem outros caminhos. Por que
tem tanta gente que acredita em tanta bobagem? Ontem eu estava mexendo na televisão, aí eu vi uma mulher que, olha, sincero, eu não conheço. É uma sensitiva aí. Gente, eu tenho essas coisas assim. Talvez seja um defeito de caráter meu, de personalidade. Pode ser que seja mesmo. Eu vejo aquela mulher, me dá um mal-estar. Eu olho para ela e eu vejo a mentira. Eu não vejo aquela pessoa. Eu vejo a mentira. A mentira com rosto, olho, nariz, boca, orelha, cabelo. Eu olho para aquela mulher e eu vejo a mentira. Não que eu seja perfeitão, não é isso. Eu não consigo ver uma pessoa ali, eu não consigo. E ontem eu, mexendo assim, né? Não tinha o que fazer. Vou mexer. Aí estava um programa lá, ela lá. Falei, meu Deus. Porque é uma mentirosa profissional, ela vive da mentira, ela ganha dinheiro, ela se sustenta com a mentira. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia Sagrada. É importante. As doutrinas quer dizer os ensinamentos, os ensinos da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo, eu já não enxergo aqui agora para ler, 4, versículo 1. O Espírito diz claramente. Que Espírito que é esse, né? É o Espírito Santo. Você vê que quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela sempre coloca em letra maiúscula, para você saber diferenciar. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Deixa eu ler. Exatamente, Márcio. Márcio escreveu aqui. É exatamente isso. Você tem razão. Que bom que você vê as coisas, entende, sabe discernir. É isso, é exatamente isso. O diabo vai revelar, não, esse é homem de Deus. Se é o diabo que está falando, se a pessoa está possuída, então é o diabo que está falando. É um demônio, na verdade, não é o diabo, né? Não é Satanás, é um demônio que está falando. Mas se um demônio fala que eu sou um homem de Deus, alguma mentira ele está querendo falar ali. Não quero que o demônio fale isso. Eu quero que Deus me veja assim. Quarta coisa. Os demônios estão condenados. Eles sabem disso. Eles já sabem de antemão. Desde que eles caíram lá, antes da terra existir, eles já sabem que eles são condenados. Qual é o destino do diabo, de Satanás, né? E dos demônios? Qual o destino? O inferno. Às vezes eu brinco, não é que brinco, eu falo, né? Mas o inferno ainda não foi inaugurado. Eu não estou zombando. Eu estou falando o que é bíblico. O inferno ainda não foi inaugurado. Porque o destino dos demônios e de Satã é o inferno. Eles estão lá. Se eles estão lá, eles não podem sair de lá. Estão condenados. Então, eles não podem estar agindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma mulher, sei lá, se auto-intitula. Eu acho que essa mulher tem problema mental, sinceramente, é a minha opinião.
ela se auto-intitula pastora, ela diz que ela foi para o inferno, viu lá o inferno, viu Satanás, viu os diabos, os espíritos, mas como? Eles não estão lá ainda. Leia a Bíblia. E ela tem não sei quantos mil seguidores, mais de 1 milhão de seguidores. E fala uma mentira, uma bobagem atrás da outra. Os demônios estão condenados, eles sabem. Estão condenados a quê? Ao inferno. Por quê? Todas as forças do mal já sabiam, quando resolveram seguir Lúcifer, que Jesus viria. A Bíblia, o Velho Testamento fala sobre isso. Fala sobre a vinda de Jesus. E Jesus vindo, ele viria para derrotar o diabo. Jesus veio e derrotou o diabo. E eles serão lançados no lago de fogo, que é chamado de inferno, Sheol. Tem uma opção de nome, um dia a gente fala disso. Para sofrerem o castigo eterno. Mas isso ainda não aconteceu. Como o arrebatamento da igreja também ainda não aconteceu. Então, eles já sabem que eles estão condenados, eles não têm nada a perder, já perderam tudo que poderia perder. Então, eles querem levar o máximo de pessoas, seres humanos, junto com eles, porque eles já estão condenados. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Isso, Mateus 25, 41. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno foi preparado muito antes da existência do ser humano, da criação do ser humano. Foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos caídos. Como o homem veio, pecou, também vai para o inferno. Quinto, para a gente encerrar. Não precisa ficar com medo do diabo. Eu sei que é difícil. É fácil falar. Mas eu não posso falar o contrário. Eu não posso ensinar diferente do que a Bíblia ensina. Não precisa ficar com medo do diabo e dos seus demônios. Jesus tem muito mais poder do que todos os demônios e o diabo junto. Se você ama Jesus, se você colocou a sua vida debaixo da autoridade dele, ele vai cuidar de você. Jesus tem autoridade para expulsar, fazer o que ele achar que deve ser feito. Não o que eu quero. O que ele acha que deve ser feito com qualquer demônio. Porque nenhum demônio resiste sequer ao nome de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos recebem suas ordens e obedecem. Só isso que a gente precisa saber. Não precisa ir além disso. Porque o diabo tem chifre, porque o diabo tem um cavanhaquinho aqui, um bigodinho assim, porque tem orelha pontuda.
A Bíblia fala? Não fala. Isso é a criação do homem. O homem inventou isso. A Bíblia fala como é que era Jesus? Diz em Isaías que não tinha formosura nenhuma. O homem inventou um Jesus bonitão, né? Rostinho, narizinho fininho, olho azul. Do mesmo jeito que a Bíblia não descreve fisicamente Jesus, não descreve o diabo também. Aí eu vejo ali um homem de preto, eu vejo um varão de branco. O diabo pode se travestir. A Bíblia diz, né? Não me lembro aonde agora, de anjo de luz, se travestir, né? De anjo de luz. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, o que a Bíblia fala sobre o diabo e os demônios, que é o assunto de hoje, primeiro, são essas 5 coisas que são básicas. Os demônios são reais, são perigosos, são mentirosos, estão condenados e se submetem a Jesus. Isso é suficiente para você ou você quer mais? Amados irmãos, amanhã, mais uma vez, terça-feira, eu vou dar uma descansada. Descansada, assim, no sentido de não precisar preparar nada, sabe? Minha cabeça, na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estarei aqui, 10 horas da manhã, né? A gente abre todo o trabalho aqui, 15 para as 10, mais ou menos, já começo a pôr tudo para funcionar aqui, na quarta. Amanhã mas estou aqui. Alguém está lendo a Bíblia, quer saber alguma coisa, pode mandar um zap aqui. Olha, eu não entendi. Eu respondo. Às vezes não respondo na hora, responda meia hora, 1 hora depois. Eu também não fico o celular na mão, não. Entendeu? Ou manda no grupo, ou manda no particular. Olha, me ajude em oração, a gente está por aqui, tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, porque o Senhor, todos os dias, o Senhor nos ensina. Eu quero pedir só uma coisa hoje. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos aquelas pessoas que aprendem todo dia e não sabem nada. Ajuda-nos a não sermos assim. Cuida de nós como o Senhor tem cuidado até hoje. E livra-nos da mentira. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.